Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Sala de Enfermagem, o podcast oficial do Corém São Paulo. Aqui é um lugar para a gente sentar, bater um papo, sinta-se como se estivesse na sala de sua casa, porque aqui a enfermagem tem voz. E olha, esse episódio está muito especial, sim, porque fala de um tema extremamente importante, que é a ética na enfermagem, principais dilemas. E eu estou muito bem acompanhada. Está aqui comigo o presidente do Corém São Paulo, James Francisco dos Santos. James, seja muito bem-vindo. Obrigado, Natália, mais uma vez poder estar aqui, bater um papo com os profissionais de enfermagem, com essas grandes autoridades, Dr. Mauro, Dr. Ivete. Então, para mim é um prazer muito grande. Prazer também é todo nosso em recebê-lo aqui conosco. E também está conosco ela, tão querida, maravilhosa Ivete Trotti, que é a coordenadora das comissões de ética. Doutora Ivete, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, Natália, que é uma querida, e com o professor Mauro, que eu já chamo de professor, porque cada vez que ele inicia a fala eu já estou aprendendo alguma coisa. E com o nosso presidente James, né, que é um grande orgulho ter ele nessa mesa, e tenho certeza que todos nós poderemos contribuir com fatos importantes para a ética da enfermagem. Eu não tenho dúvida que o nosso papo será enriquecedor, Ivete. E também conosco Mauro Antônio Pires, ele que é o ex-presidente da gestão 2012-2014 e atual segundo secretário da gestão 2021-2023. Seja muito bem-vindo, Mauro. Obrigado, Natália. Obrigado, James. Obrigado, Ivete. Estamos aí para conversar, tratar de alguns assuntos sobre ética. Estou um pouco rouco, mas estamos vou em melhorando. casa, fica à vontade, tomar uma aguinha. A gente está literalmente em casa e é assim que a gente quer que você se sinta, em casa. Então, seja bem-vindo à sala de enfermagem. O Código de Ética da Enfermagem é um instrumento legal que dispõe sobre os princípios, direitos, deveres, proibições, infrações, enfim, tudo que diz respeito ao exercício profissional. É ele também que norteia as ações do conselho, que possui entre as suas finalidades a função de tribunal ético. Mas é importante ressaltar que o documento ele não é uma imposição. Na verdade, ele é um fruto de um amplo debate, um amplo e democrático debate que concilia a segurança da sociedade e a proteção dos bons profissionais. Não é verdade, James? É isso aí. E aí eu quero já começar aí para a gente entender o que é o conceito de ética, né? Moral, valores, e falar para você tentar simplificar o que é o conceito de ética, Mauro, para quem está nos assistindo e para a gente aqui também. Muito bem. Quando você fala em ética, a ética é uma questão que ela é abstrata. Ninguém vê a ética passando na rua, a ética não cumprimenta, a ética não critica. Na verdade, o ser humano constrói valores e esses valores são absorvidos na moral da sociedade que você está inserido. Então, o que é certo, o que é errado, o que é bom e mal, ele não existe naturalmente. A sociedade animal, ela age por instinto. Um mata o outro por instinto. Sim. O ser humano é o único ser pensante que cria valores, e esses valores são absorvidos e tratados e trabalhados em cada sociedade de uma maneira individual. Olhando para a enfermagem é um tipo de sociedade, é um fragmento de uma sociedade brasileira. Sim. E ela é embasada nos valores e na moral que é estabelecida na sociedade brasileira. E ela faz isso como? Como a ética é abstrata e a ética ela pode ser construída de diversas formas, a enfermagem constrói um código de ética que é, na verdade, uma forma de conduzir moralmente os profissionais de enfermagem. Quando digo profissionais de enfermagem, estamos dizendo enfermeiros, técnicos, auxiliares e obstetrizes. O nosso código é um modo concreto onde estão estabelecidos os valores e
na verdade, a nossa moral. Se a pessoa transgride, ela é punida. Qual é a forma de punição? Não poder exercer a profissão porque ela transgrediu os valores que foram democraticamente construídos pela nossa profissão, baseados nos nossos códigos maiores éticos da nossa sociedade. Até porque se não tiver esses valores acordados e de comum acordo entre os profissionais, né, não tem como nortear esses profissionais da saúde, não é mesmo? E nós temos que ver como vai ser tratado na mesa. Nós somos 4 categorias dentro do guarda-chuva chamado enfermagem. Você tem, na verdade, uma divisão de classe social dentro da própria enfermagem, com compreensões de vocabulário, de vidas, de classes sociais, diferentes valores. Então você tem que unificar. Onde você unifica? No código de ética. E, Natália, aqui a gente tem um fato histórico muito importante, né? O sistema COFEM-COREM hoje tem mais de 700 resoluções publicadas desde a sua criação. Nós estamos no jubileu de ouro do sistema COFEM-COREM. O Conselho Federal esse ano completa 50 anos. Ai, que coisa linda. Vai haver uma cerimônia muito bonita promovida pelo Conselho Federal de Enfermagem. E quando a gente trata hoje do Código de Ética, a gente está falando justamente da Resolução 564 de 2017, ou seja, 500 resoluções, né, foram produzidas até nós termos a última atualização em 2017 do atual Código. Mas é muito importante a gente ressaltar aqui, e a história nos conta, que Mauro foi um daqueles que discutiram, né, com outros pensadores, os primeiros códigos de ética, o primeiro código de ética, né, Mauro? Eu acho que valeria muito a pena fazer esse relato histórico para os profissionais de enfermagem. Hoje nós somos mais de 600 mil profissionais de enfermagem e poucos são aqueles que sabem desses fatos, né? Eu tive o privilégio da gestão 2018-2020 sentar ao lado da professora Paulina Kurger. Eu saí da faculdade tendo um livro dela e aí eu tive depois a oportunidade de viver ao lado da história e aprender, né, muito com ela ali naqueles dias. Então acho que esse é o momento em que a gente poderia permitir ao Mauro aqui falar um pouquinho desse fato histórico, narrar um pouquinho dessa discussão, né, Mauro, que foi a criação do primeiro Código de Ética. O Código de Ética, na verdade, ele surgiu a partir da criação dos conselhos federal e regionais, através da lei. E lá ele determinava um código de deontologia, que na verdade código de deontologia era um código de deveres. Mais tarde, na segunda remodelação, ele passou a ser chamado Código de Ética, que eram direitos e deveres. Os primeiros não tinham direitos, eram só deveres. Então era Código de Deontologia, Deontologia de Deveres. E era uma confusão muito grande na época, até virou algumas piadas. A pessoa chamava de Código de Deontologia, de deontologia, né? E outro chamava Código de Odontologia, confundia com outra categoria profissional. Era uma confusão. E depois também a ética, ela observa que você tem direitos e deveres. Aí transformar em ética e não em deontologia. E ficou mais bonito o nome, né, doutor? Porque a palavra deontologia é uma palavra muito pouco utilizada. O COREM, o sistema COFEM-COREM foi criado em 1973, o COREM São Paulo em 1975. E já teve uma composição, porque a lei ela prevê toda essa formação institucional do sistema. Vocês imaginem, eu me formei em 1973, bem quando o sistema começou. E não tinha, quem controlava a inscrição dos profissionais era o Instituto de Farmácia, que você se inscrevia no Instituto de Farmácia. E aí, quando apareceu o COREM, foi uma inscrição em massa. Tanto é que eu sou um número baixo, SP5866, porque, na verdade, foi por ordem alfabética as primeiras inscrições. Como eu sou M, ó, por coincidência, a Marina, com quem eu já fui casado, ela era 5865. E foi por coincidência, porque era M, Marina, Mauro. Então, a Paulínia, por exemplo,
ela não era o P, ela devia ser lá embaixo, mas como ela foi uma pessoa que participou da formação processo do de Corém em criação. São Paulo, Efetivamente. ela, Vitória Secaf, ela era número 13. 13. Depois parece que ela passou a 7 e trocou. Não, ela era número 7. 7, foi para 13. E aí a professora Vitória Secaf não gostava do Pediu número pra 13 trocar. e pediu para ela trocar. Ah, então foi e aí isso. ela foi ser o número 13, 13, né? E a Vitória professora 7. Vitória Secaf, número Foi a 7. 7. Eu me lembro que teve uma troca entre as duas. Isso. E a Vitória Secaf foi a primeira presidente eleita dentro do sistema Corém em São Paulo. Eu participei do primeiro processo eleitoral como mesário, como um cara que participa do processo. Porque eu trabalhava na época como auxiliar de ensino da USP, e isso em 1978, e eu participei da mesa. A primeira presidente do Corém em São Paulo foi instituída a Maria Falcão. Ela ficou somente 6 meses como presidente. Ela era diretora do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E ela cedeu a casa dela como a primeira sede. Ficava na rua Arruda Alvim. A primeira sede do Corém, que foi bem temporária, porque não tinha arrecadação, não tinha dinheiro, era... E a Maria Rosa Souza Pinheiro, que era diretora da Faculdade de Enfermagem da USP, foi a primeira diretora do Conselho, foi a primeira presidente do Conselho Federal de Enfermagem. E é tão sublime, tão potente, tão magnífico ouvir isso, porque a gente pega a história lá da raiz, né? E o que faz todo sentido também ter Mauro, Ivete, James aqui nessa conversa tão boa. E eu vou dizer para você, Natália, que parte da história contada pelo Mauro aqui não estão nos livros, né? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente discute muito dentro do conselho hoje, dentro da nossa gestão, principalmente dentro da diretoria, onde eu e o Mauro estamos em contato direto, é justamente o quanto nós perdemos, né, ao longo dos anos por falta de registro, por falta de conhecimento. Isso também tem tudo a ver com o aspecto ético da coisa. Não né? quer tarde, hein, James? Né? Não, De repente, exatamente. Estamos aí, trabalhando aqui para, fica né, a Mauro? ideia, Isso. né, Hoje Mauro? ainda nós estamos Estávamos conversando. discutindo isso. Na Né? sede do Corém em São Sim. Paulo. Hoje nós temos o Registro, nosso né? Corém Educação, né? Corém. Que ele está sendo discutido e nós estamos em processo aí de modernização das nossas instituições. E a ideia é que o Corém Educação ele venha a fazer parte da sede do Corém em São Paulo, ou seja um prédio único, né? E aí a gente possa fazer com que aquele espaço do Corém Educação possa ser justamente um ambiente histórico de resgate da enfermagem, não só do estado de São Paulo, mas também da enfermagem brasileira. Hoje nós já temos o MUNEAN, que ele fica na cidade de Salvador, é um museu da enfermagem, o Museu Ananeri, que é conduzido pelo Conselho Federal de Enfermagem, que também já está em processo de mudança. Hoje se constrói a sede do Conselho Federal de Enfermagem e nós teremos a mudança do MUNEAN de Salvador para Brasília, e lá vai ser feito também esse arquivo vivo, né, das lembranças da enfermagem. Então isso faz com que a nossa profissão cada vez mais tenha esse empoderamento e essa valorização do seu ponto de vista histórico e de contar realmente a importância dessas pessoas que começaram a construir este aspecto ético. A origem é tão importante quanto onde queremos chegar, né, James? Exatamente. Com certeza. Exatamente. Ivete, me conta, como tem sido o trabalho da Comissão de Ética dentro do Corém em São Paulo e das instituições também? Conta um pouco pra gente. Natália, é um prazer muito grande ter sido nomeada, né, pelo presidente James. E quando eu dou a posse, eu sempre falo em nome do presidente James, né? Porque ele que outorgou esta grande honra. E a gente observa que o trabalho das comissões de ética era e cada vez mais está presente nos processos éticos, nos processos de admissibilidade. Isso porque as comissões de ética não só têm assumido o seu papel, como também têm sido valorizadas pelos RTs, pelos diretores administrativos. Então, quando a gente faz uma posse em momento solene, né, nós temos aquelas pessoas ali fazendo aquela atividade gratuitamente, mas recebendo de nós a importância e a honra que elas devem ter. Porque, eu sempre digo, não é qualquer um que é da Comissão de Ética de Enfermagem. Então, são pessoas especialmente escolhidas, especialmente designadas por um RT ou eleitas. Quer dizer, o próprio grupo elegeu aquela turma para que possa estar ali analisando as situações éticas
que acontecem, porque errar é humano, né? Claro, Nós sabemos claro. que os Ninguém eventos tá livre. adversos podem acontecer em todas as instituições. Quando a pessoa diz que é zero, é sinal de que não observa o fenômeno, né? Algo pode estar Precisamos- sendo subnotificado. Subnotificado. Então a gente tem prazer de fazer isto. As pessoas, quando estão ali, recebem aquele certificado, a gente faz tirar a foto, né? Com o certificado em mãos. Nós queremos que elas sintam esta responsabilidade, mas também esta honra de pertencer à Comissão de Ética de Enfermagem. E O de- James fala que é trabalho de formiguinha, mas a gente, manda brasa para poder cada vez mais ter mais comissões de éticas empossadas, e não dá para fazer a toque de caixa, ele tem toda a razão nisso, né? Mas cada vez mais nós estamos vendo instituições que, quando chega o processo para nós, há uma manifestação da Comissão de Ética. Isso, para mim, é um valor inestimável. Eu imagino, até porque também a ética, muito se fala sobre ética no mundo inteiro, em todas Sim. as esferas e, enfim, Todos lugares. os ambientes. Né? Mas o mais importante, pelo que eu sinto nas tuas palavras, eu consigo sentir com muita verdade, é a vontade de fazer ética, não falar somente. Acredito que esse é o grande lance, né, James? Eu acho que é o diferencial. Para quem hoje está investido do poder de ser conselheiro do Corém São Paulo, esse é o papel fundamental. Né? Conduzir 600 mil profissionais de enfermagem é uma missão que ela precisa ter o princípio da ética muito claro, porque nós vamos lidar com anseios, com sonhos, com vontades de muitas pessoas e quereres diferentes, mas é o que o Mauro disse. Independente do local onde você esteja, da forma que você pensa, existe, né, um aspecto hoje da moral, um aspecto da ética dentro de uma sociedade, seja ela a sociedade da enfermagem ou a sociedade comum, que nós precisamos estar seguindo, né? E o Conselho ele tem trabalhado justamente para isso. A doutora Ivete, ao longo da nossa gestão, já deu posse para mais de 400 comissões de éticas. Aí alguns podem falar assim, nossa, é um número tão grande. Mas a gente precisa lembrar que no estado de São Paulo nós temos mais de 20 mil instituições fiscalizáveis. O número das comissões de ética são muito maiores do que 400. Sim. Mas certamente essas 400 comissões de éticas que foram nomeadas, para nós é um prazer muito grande, né, Ivete? Sim, poder com participar, certeza. porque é aquele momento de enlace entre o profissional que foi eleito pelo seu próprio par, né? Ou ele foi visualizado dentro da sua instituição de trabalho como um profissional que tem um perfil Postura diferenciado, com ética. postura muito bem Diferente. colocada pela Ivete, uma postura diferenciada dos demais e que vai ali representar, né? E Natália, para nós do Conselho isso tem um papel fundamental, porque dentro da Lei 5.905 e de todas as regulamentações do sistema COFEM-Corense, a Comissão de Ética ela é um braço, né, do Conselho. Ou seja, nós temos hoje vários braços que atuam nessas instituições, fazendo com que o papel que nós desempenhamos na instituição Corém São Paulo possa também estar dentro das instituições de saúde. E eu não posso deixar de contar um caso, né? Eu gosto das histórias e dos casos. Nós fomos fazer essa posse, o presidente James deu a aula brilhantemente no INCOR. E aí a doutora Jurema estava lá, e é uma pessoa que tem mais de 40 anos nessa responsabilidade de RT do INCOR, né? Então uma figura também histórica, ilustre. E ao entregar o certificado, que é em papel moeda, que deve ficar na posse dela, e ela vai colocar isso no quadro, Sim. especialmente ali colocado, ela se emocionou. Ah. E aí o James se emocionou e eu me emocionei. Todo mundo se emocionou, porque- que delícia. Porque a gente vê o valor, Uhum. né? Quando a pessoa dá valor. Teria muitas outras RTs que também ficaram sensibilizadas neste momento, mas a dela agora foi bem recente, né? E nós guardamos muito isso no coração. Com muito porque carinho, o valor que foi dado à posse da Comissão de Ética. Que incrível. Ô, James, eu quero fazer uma pergunta, assim, eu fico na dúvida sobre a questão do documento de ética. Ele é fácil? As pessoas têm fácil acesso? Como que os profissionais, eles podem fazer para ter o código de ética sempre que desejar consultar alguma dúvida? Fala pra gente. Eu vou fazer Eu sei que ele vai falar. Habitualmente a gente diz para as pessoas assim, ó, quando você sair da faculdade você tem que ter no mínimo um Brunner para você ter o seu conhecimento técnico básico, né? Uhum. Hoje, estando como presidente do Corém São Paulo, eu digo que as pessoas, além do Brunner, deveriam ter junto
nossa documento. resolução 564 de 2017, nosso código de ética. Aí as pessoas vão dizer, mas eu vou ter que carregar esse código de ética para qualquer lugar? Não. Fazer o download? Você pode hoje, né, Ivete, fazer um download. Eu digo para as pessoas, olha, se você fizer o download do nosso código de ética, da resolução 564, direto do site do Corém São Paulo, lá na nossa biblioteca, ou direto da plataforma do Coffee and Play, através da biblioteca que também tem lá, e você pode baixar, você vai consumir menos memória do seu smartphone do que aquela selfie que você posta no seu Instagram, no seu Facebook ou até mesmo no seu WhatsApp. Então você pode ir lá guardar um documento que vai servir para você ao longo de toda a sua vida profissional, né? E te direcionar para evitar, e aí eu vou reforçar o que o Mauro disse. Hoje o nosso código de ética ele é dividido basicamente em 3 partes. Os direitos, os deveres e as proibições, né? Direitos e proibições e as penalidades que cabem no caso de infrações éticas aos profissionais. Eu digo sempre para as pessoas que não aprendam nem o começo nem o fim, aprendam o meio. Os deveres. Porque a partir do momento que eu garanto que todos os meus deveres foram cumpridos, os meus direitos estarão garantidos. Sim. E as penalidades jamais serão apresentadas a um profissional que cumpriu todos os seus deveres. Sim. Então isso é uma coisa extremamente importante e que deve ser guardada pelos profissionais de enfermagem. Uma coisa que eu queria relevar, Claro, por que favor. eu acho que é importante, quando a gente fala em sistema COFINS-COREM, é muito comum as pessoas imaginarem sempre, está no imaginário já, que é um órgão punitivo. Sim. Que vai punir, que vai... As comissões de ética desmistificam um pouco isso. Sim. Porque é uma ética construída dentro do processo de trabalho e onde ele tem uma função mais educativa Do que punitivo. e quando esbarra na transgressão, ele encaminha para o Corém. Mas tem uma questão que nos últimos anos, nos últimos 20 anos mesmo, o Corém ele tem, por lei, a obrigação de punir quando há uma transgressão, se for o caso, após todo o ritual de defesa, do contraditório, etc, etc. Mas ele adotou muito uma postura educativa nos últimos anos. Cada vez As mais. comissões de ética, Sim, cada vez mais. os próprios conselheiros, Sim, quando eles vão palestras. fazer as ações Sim. no campo, dentro do próprio julgamento, ele muitas vezes é uma aula para a pessoa que errou de uma maneira... Ninguém... É um termo de ajustamento de conduta, né? Termo de ajustamento de conduta, Até mesmo isso aqui a conciliação... Aqui mesmo é um acolhimento, né, Sim. Mauro? Se a gente parar para analisar. Porque a gente está falando para os profissionais Exato. de saúde Exato. e o Corém São Paulo teve essa preocupação de fazer esse bate-papo, né, nesse formato de Que é podcast, educativo. que é educativo. Educativo. Exatamente. Então eu vejo também, no meu olhar, Sim. penso assim como você, Bem que ao pensado. invés E de ser mesmo, punição, Natália, é mais de no acolhimento. julgamento, é interessante isso. E eu acho que isso é um grande diferencial do presidente James. Porque mesmo ao punir, ele Sim. diga, esperamos que isto seja ele um tem. aprendizado, Ele tem essa não visão. só para você, mas também para todos nós que estamos aqui. E quando ele coloca Faz essas doer uma palavras, oportunidade. exatamente, aquela pessoa se sente acolhida, porque Sim. ela percebe, não, aconteceu comigo, poderia ter acontecido, talvez com qualquer um E deles. uma questão do acolhimento, que eu acho que o James tem muito claramente, se você se imagine um profissional sendo julgado. Nossa, é terrível. Não sei se você conhece a nossa plenária. Conheço. Ele entra ali já numa condição de que pode receber uma punição. Sim. Melhor é aquele bando de profissionais Pessoas julgando. desconhecidas. Sim. Desconhecidos sendo julgados. Sim. O emocional dele já entra muito abalado. Sim. O James tem a capacidade, isso eu acho verdade. que isso é muito bom eu acho que é esse o papel do presidente. Primeiro, desmistificar o papel do presidente, porque todo mundo acha que o Brasil é muito Inalcançável. presidencialista. Sim. Põe nas costas do presidente da República, Sim, sim. põe nas costas do presidente do tribunal, Sim. do presidente do Corém, Corém. presidente do COFEI. É o presidente. Sim. Ele é muito presidencialista, mas nós temos que ir diminuindo
E uma das formas de diminuir é educando. Sim, sim. Exatamente. E ali é um O James colegiado. faz é o muito único bem caminho, isso. Ali é um né? colegiado, né? Na O James verdade. faz muito Mas- bem, o James esclarece. E acredito, Mauro, que até você, Ivete, James, que estão há muito tempo aí, é um longo e contínuo aprendizado, Sim, porque muito. essa área da saúde, dos profissionais de saúde, é uma eterna evolução, né? É um Com eterno certeza. processo E evolutivo. no processo ético, quando você constrói o processo ético, eu, por exemplo, não sou da área de UTI. Sim. O James já é. E aí eu vou buscar naquilo, o medicamento foi dado, não foi diluído, alteplase, nunca ouvi falar. Eu sou sincera de ir buscar o conhecimento, porque eu preciso, Claro. ao me dirigir aquilo, saber do que eu estou falando. Claro, Então eu claro. me preocupo muito com isso. E às vezes vou buscar também os especialistas, aqueles que têm notório saber. A minha parte é materno-infantil. Então, quando vem um processo de materno-infantil, os próprios conselheiros me ligam. Oi, Ivete, o que você acha desse caso e tal? E eu vou dar a minha opinião, mas quem vai bater o martelo é aquela pessoa que fez Você faz o papel de relatório. esclarecimento, né? Só Mas é muito bonito porque tem consulta. essa harmonia entre vocês, né? Essa união de, bom, tenho Saberes aqui diferentes. mais propriedade para falar de determinado Isso. assunto, mas tô aqui, conta Exato, comigo. Então esse acolhimento ele existe porque começa por vocês. E a importância de se ter um órgão colegiado, né? O Corém São Paulo é Claro. um colegiado formado por 18 enfermeiros, né? Por 24 enfermeiros e 18 auxiliares e técnicos de enfermagem, e do qual as nossas sessões de julgamento de plenário, onde acontecem os julgamentos, a avaliação das denúncias, ela é composta de, no mínimo, 12 profissionais de enfermagem, né? Que estão lá justamente para fazer essa avaliação. 21 profissionais de enfermagem para fazer essa avaliação da conduta do profissional. E aí o Mauro ressalta uma coisa que eu sempre digo nas minhas palestras, quando eu vou falar da importância do registro de enfermagem, é que as pessoas vão às redes sociais, as pessoas colocam aí aos quatro ventos, olha, o Corém é um órgão extremamente punitivo. Mas eu peço sempre para as pessoas fazerem uma inversão do prisma, né? Se imagine você hoje saindo com seu smartphone que você comprou parcelado nas Casas Bahia e se transformou num brasileiro, né? Porque o brasileiro sempre tem um carnezinho para pagar. Casas Bahia. E aí ele tem lá o seu carnê, mas ele saiu no meio da rua e ele atendeu o telefone. Passa aquele jovem rápido de bicicleta e leva o celular dele. A primeira reação da pessoa é querer que aquele jovem seja preso, que ele responda pelo crime, que ele fique preso, né, porque ele furtou ou roubou o seu celular quando empreende força, que ele arque com as suas consequências. E esse é o papel da polícia. Sim. Esse é o papel do judiciário. E assim também, como foi instituído pela Lei 5.905, o papel do Conselho Regional de Enfermagem, quando existir infração ética das nossas legislações, né, o profissional de enfermagem também tenha direito à ampla defesa, ao contraditório, e ao final de tudo isso a gente possa ter aí a decisão do plenário, né, ratificada pelos conselheiros, pelo Conselho Federal de Enfermagem, de se esse profissional realmente tem que ser penalizado, ou culpabilizado e penalizado, e se ele for, é um ato extremamente condizente com aquilo que a sociedade espera, né? Trazendo de novo os conceitos que o Mauro trouxe lá no começo do nosso bate-papo, é isso que a sociedade espera. Um profissional qualificado, com uma prática assistencial segura, né? E que não traga riscos de negligência, imprudência e imperícia em nenhum dos momentos. E como eu e doutor Ivete sempre falamos muito a respeito de segurança do paciente, vale a pena ressaltar aqui que o erro ele não é acreditado por nós, nem por nenhuma parte do sistema COFEM-COREM, que o profissional de enfermagem vai sair da sua casa para cometer o erro. Mas o erro ele é multifatorial, ele pode acontecer por diversos fatores, né? Em determinado momento pode não existir dolo, mas pode existir culpa. Lembrando né? o queijo suíço de Riesel, Exatamente, né? Que é né? quando todas as coincidências daquele buraco do queijo vão se somando até chegar ao erro, ao evento adverso. Então aí vem o cansaço, aí vem a sobrecarga, aí vem o problema familiar, tudo se somando acaba acontecendo erro. Mas é um único fator? Não. É sempre multifatorial. Sim. E isso que é interessante a gente estar. Eu acho que no rastro disso seria interessante salientar por que o sistema COFEM e COREM foram criados. A gente tem que se remeter lá na década de final de 60, começo de 70,
que o regime era militar. E a grande questão não era criar sindicatos, criar órgãos que protegeriam o trabalhador. A grande questão era criar órgãos que protegeriam o cidadão. Então o sistema COFEM-COREM ele criou em prol do cidadão. Então tem muita gente que pergunta o que o COREM faz para nós. O COREM ele faz o trabalho de educar e proteger a sociedade daquelas pessoas que porventura tenham cometido equívocos por não serem preparadas adequadamente ou por ter uma má índole. Sim. O ser humano tem má índole. Acontece em qualquer lugar, né? Natália, lugar. e colocando mais uma vez em casos, né? A gente viu a mídia criticando muito a questão das vacinas. Sim. Então, aí os erros quanto à vacina. Nós recebemos pouquíssimas denúncias a respeito deste assunto. Eu posso dizer pouquíssimas porque num universo de milhões De vacinas aplicadas, você não pode... E aí dá-se muita ênfase, claro, ao erro, aquilo que né? aconteceu. É verdade, né? infelizmente. Em poucos casos nós julgamos que ali houve má fé. Na maioria dos casos havia uma imperícia, uma negligência, mas nem todos os casos que foram denunciados a gente achou que a pessoa roubou a vacina. E por que a Ou gente deixou de aplicar, né? tá deixando claro isto? Porque mesmo nessa questão de defesa da sociedade, a gente, quando julga um percentual muito pequeno. Verdade. A tendência é sempre para falar do que Enfatizar errou exatamente o e erro. esquecer dos diversos acertos, né? Exato. É que é a má notícia da Ibope. Né? Da Ibope. A má notícia. Corre rápido. Pois é. Notícia ruim corre rápido, já dizia a lenda. Em falar nisso, a gente tem aí uma grande é de um fácil acesso, é uma grande ferramenta pra gente, um pouco perigosa também, que são as redes sociais, né, Mauro? Sim. E aí eu queria saber de você, Mauro, hoje as redes sociais, elas têm feito parte da vida das pessoas, isso é um fato, inclusive no aspecto profissional. E com o conselho, como que o conselho tem normatizado essa presença digital dos trabalhadores da enfermagem? Então, eu vou levantar a bola. Existe... Eu sou de uma geração que eu sempre brinco que a maior evolução era o telex. Depois passou a máquina de escrever fax portátil. também, né? Nossa, O fax fax. menos. Depois. O telex era nas delegacias, corria o telex. Sim. Depois foi a máquina de escrever. Lembro, fiz datilografia. Depois foi a máquina de escrever elétrica. Né? Depois veio... Eu fiz o meu mestrado em máquina de escrever, o meu doutorado já num PC. Uau. Né? Muito bem. Então, houve uma evolução. Celular era uma coisa... nem se imaginava isso. Na verdade, ele servia justamente para ligar e receber ligação, ponto. Não existia celular. Eu tinha que entrar numa fila, conversar com uma telefonista para ela fazer a ligação para alguém que tivesse telefone, porque o número de telefones eram pequenos. Isso estou falando da década de 60, por aí. Muito bem, do século passado. Então, muito bem. É história. É história. Orelhão. As pessoas conversavam entre si por cartas escritas que Sim. chegavam através do correio. Depois de muito tempo. O telefone era muito raro, então você conversava no bar, na fila, etc. Com o advento do avanço da tecnologia, cada um anda com o seu smartphone. Sim. E as pessoas perderam um pouco a noção do que é privado, do que é público. Tudo virou privado. E as pessoas muitas vezes tratam a comunicação como se ela estivesse falando num modo privado. Você vê às vezes no transporte público alguém falando no telefone, todo mundo fica acompanhando. Ela para e fala, continua aí, pelo amor de Deus, onde você parou essa história? Né? Não posso perder. Uma viagem... Já perdi até 3 pontos, porque eu não queria ouvir o final da história. Você parou para te contar, não. Continua, por favor. As pessoas perdem a noção do que eu posso falar em público e posso privado. Sim. Com a evolução tecnológica, aí vieram os e-mails, vieram as redes públicas, as redes amplas, e esse é um problema mundial. As pessoas escrevem coisas no Face, nas várias redes, achando que estão escrevendo para elas muitas vezes, ou para um ou dois. A coisa corre o mundo. É uma opinião que influencia, Ofensas, né? às vezes, que não Ofensas são necessárias, graves. né? Sim.
às vezes com palavras de baixo calão. Calão, sim. Então existe aí uma perda da noção. Sim. Claro que mediante a essas questões, todas as instituições tiveram que criar instrumentos para se proteger. O próprio Corém foi criar, o sistema COFEN, na verdade, criou também instrumentos para se proteger e para punir as pessoas que abusam desses meios de comunicação. Sim. E existem alguns até um pouco apelativos, né? Que inclusive não tem nada a ver com a ética, né? Sim. Sei lá, James, o que você acha em relação a isso? Não, hoje o Corém de São Paulo se preocupa muito com isso, né? E nós criamos a nossa Câmara Ética de Teleenfermagem, justamente um grupo de pessoas que tem esse conhecimento, porque os últimos 3 anos foram muito rápidos para toda a sociedade, né? Que nós planejávamos crescer em tecnologia, em desenvolvimento em 1 década, nós evoluímos em 3 anos. Sim. E ao longo desses 3 anos, muitas coisas foram feitas de forma de adaptações técnicas, né? Porque era necessário, a sociedade precisava, mas hoje a gente precisa regulamentar. Então o sistema COFEN-Corém hoje tem toda uma preocupação voltada para isso. Já tínhamos antes da pandemia, tínhamos a resolução 554 que trata justamente da questão do uso das redes sociais por profissionais de enfermagem. Infelizmente, os profissionais de enfermagem, na sua grande maioria, acabam esquecendo de ler a resolução e aí vão para o Facebook, vão para o Instagram, que são as principais redes sociais hoje. Talvez nesse impulso do No mundo, impulso, né? E aí hoje Sim. a gente vai ter, né, ao longo dos nossos podcasts, aí falar de empreendedorismo, falamos de empregabilidade já no primeiro episódio. E quando o profissional ele se vê na necessidade de empreender e de fazer, ele vai para as redes sociais e começa a colocar um monte de coisa que não é condizente com a sua ética profissional. E aí é onde começa a ter problemas, né? Porque a sociedade muitas vezes se sente ofendida, denuncia ao Conselho Regional ou outras pessoas, outros conselhos também denunciam. E aí esse profissional vai ter que responder. Então hoje dentro do Corém São Paulo nós temos uma Câmara Ética que responde a respeito da questão da teleenfermagem, de tudo que envolve as redes sociais e, é claro, assessorada também pela Câmara do Conselho Federal de Enfermagem, que traz todo um arcabouço técnico para que a gente possa discutir. Então esse hoje é um ponto que nós precisamos avançar muito ainda, né? Porque falar de teleenfermagem, muitas vezes as pessoas acham que é justamente fazer o que nós estamos fazendo aqui, sendo transmitido vídeo, falando com pessoas através de uma tela de computador, e não é isso, vai muito além de tudo isso, né? E a nossa prática é uma prática segura para ser feita também pela forma da teleenfermagem ou de outros mecanismos que possam ser utilizados. E na situação que nós exemplificamos aqui, às vezes uma ofensa à própria diretoria do hospital ou uma ofensa à sua chefia porque não está satisfeito, mencionando a instituição, mencionando nomes e tudo mais, é infração ética. Até porque então, dá para ser conversado dentro também, deveria, né? Ser conversado antes sim. de chegar às redes sociais. Então, nas aulas, o James fala, o professor, eu também, de que às vezes as pessoas não têm noção de que aquilo é uma infração ética, né? Porque eu tenho direito, é o meu Facebook, é o seu Facebook que não dá direito de ofender as pessoas, de maltratar, ou de colocar questões de baixo calão, palavras de baixo calão, ou às vezes expor a instituição como se ela fosse a instituição toda negativa, e não, ela está se referindo ali a um fato que aconteceu numa determinada situação. Quando o acompanhante faz isso, é uma outra situação. Agora, quando é o profissional de enfermagem, aí ele está sujeito à bússola. Qual é a bússola? O Código de Ética de Enfermagem. E é gozado, você estava falando isso, eu lembrei de uma coisa. A ética é abstrata. Eu acho que muitas vezes o usuário, de modo geral, ele acha que ele imagina a comunicação nas redes sociais de uma maneira abstrata. Abstrata, estou falando, acho que ele imagina estou falando com você, abstrata. Aí eu falei lá no começo que a ética é abstrata. A ética se torna concreta na enfermagem através do código de ética, da aplicação do código de ética, da aplicação da educação e das penalidades. A mesma coisa é as redes sociais. É abstrato. Ela se torna concreta quando? Quando ele começa a perceber que aquela manifestação que ele fez traz consequências para ele e para os outros. E talvez seja tarde demais também, né, Mauro? Mas é um aprendizado para ele também. Claro.
Sim, mas aí às vezes também coloca em risco, sei lá, você demora 4, 5 anos, enfim, cursos, e demora um tempo aí para encontrar um lugar no mercado e se consolidar e de repente em fração de segundos você destrói o que você levou anos para construir, né? Infelizmente isso também ocorre. E fica aí também nossa dica, né? Aquilo que a gente discutiu alguns programas atrás com a Vivian, né? Sim. Sou contratado pelo LinkedIn porque coloquei uma foto linda, postei a capa do meu LinkedIn totalmente em acordo com a minha profissão, coloquei o meu melhor das minhas habilidades, fiz uma boa apresentação. Contudo, eu entendi que as minhas redes sociais eram minhas, privadas, e eu poderia escrever qualquer coisa. E aí, consequentemente, você passa a trazer atos infracionais da sua profissão que vão lhe prejudicar no seu ambiente de trabalho, na sua vida pessoal. E a partir do momento que foi exposto na rede social, jamais, né, nós vamos conseguir apagar ou tentar devolver a retratação na mesma proporção que foi feita aquela ação. Então vale muito aquela reflexão de 30 segundos, se realmente apertar esse Enter vai me trazer algum benefício ou algum prejuízo, né? E sempre que existir a dúvida, fica o conselho. Na dúvida, não poste. É melhor pro não, né? E o caso mais recente, uma moça me ligou ontem pedindo que agilizasse até vou só dizer a cidade, de Campinas, dizendo que ela teve uma infração ética há 3 anos atrás. Não pediu readaptação, não pediu a limpeza da... Só que agora ela passou num concurso bom. E está lá documentado. E está lá documentado. Então é bom que a gente, inclusive, esclareça que passados 2 anos, a pessoa pode pedir aquela limpeza reabilitação da sua ficha. Reabilitação. É a reabilitação profissional. E agora, para fazer isto, para que ela possa assumir a vaga, tem que ser aquela coisa de emergência, né? Que nem sempre pode haver tempo, porque isso é levado ao plenário, o plenário dá o de acordo. Tem um rito, né, para ser seguido. É um rito. E aí a gente fica triste de não poder atender uma pessoa que está nos procurando, mas que tem uma situação adversa, a qual ela não se preocupou durante 3 anos. Que essa conversa fique assim, na verdade, para que nem precise desses 2 anos depois, né, Investe, enfim. Exato. E em falar nisso, eu sinto muito que o nosso tempo já acabou aqui, na verdade. Porque eu ficaria aqui horas com esses mestres, agora gente. Que a gente ia começar, eu aprendo tanto. E eu quero Natália, agradecer. então, já que você está levando pro final do programa, eu preciso confessar, né? O Mauro, quando veio conversar comigo, falou: James, o que é que a gente vai discutir lá? Eu falei: ética, Mauro. Ele falou: James, em 30, 40 minutos não será o suficiente. Eu falei: fica tranquilo que Natália vai tirar a gente do ar facilmente. Ele já sabia disso, Mauro. Essa é a minha função também aqui. Mas que fica uma provocação, na verdade. Inclusive, eu quero agradecer carinhosamente por ter aceitado o convite, Mauro. Foi um prazer, muito dizer prazer, que você é muito bem-vindo sempre aqui ao Sala de Enfermagem. Faça suas considerações finais, inclusive, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de retomar, só assim, para encerrar, uma questão que a ética não é abstrata, a ética é muito concreta. No Corém, a gente sente através do código, através da proteção da sociedade. Na sociedade, a gente sente a falta de ética nas injustiças sociais, nas diferenças de classes sociais, no maior número de pedintes, de pessoas que estão sofrendo. Então, a ética, embora abstrata, ela é concreta quando você abre a sua janela e sua visão de valorizar aquilo que te cerca. Né? Aquilo que me cerca. Então eu gosto sempre de discutir que a enfermagem é uma profissão, eu sou enfermeiro há muitos anos, que te permite você refletir com aquilo que acontece, com aquilo que pode acontecer e com aquilo que não aconteceu. Eu acho que a ética ela tem que atuar nesses setores. O que não aconteceu é esclarecido pela pesquisa, pela investigação. A enfermagem evoluiu muito na investigação, felizmente, a partir da década de 70. E nós somos uma profissão em evolução. Merecemos piso, temos que lutar pelas 30 horas, temos que lutar por essas questões que são dignas. Então, é isso aí. A enfermagem, eu mando uma mensagem que a ética é a ligação do prático com a intelectualidade. Isso é ética.
isso ela transmite com muita força no concreto, no mundo real. Muito bem colocado. Mauro, muita gratidão pela sua participação, muito nos honra a sua presença aqui conosco, Obrigado. de verdade. Ivete, ai, a sua energia, a Não sua cante. alegria. Não Viagem, É porque a Ivete, ela sempre fala que não é sangado, então não cante. quase. Ivete, que delícia receber você aqui. Nossa, Da de mesma verdade, forma, Natália. muito obrigada. Você é muito bem-vinda sempre também aqui ao Sala da Enfermagem do Corém. E fique também à vontade para falar o que vier aí no seu coração. Rapidamente, né? Foi um prazer participar, espero que tenhamos outros, porque só de mídias Sim. sociais dá para fazer outro, Vixe, né? de mídia social. E eu quero saudar todas as presidentes de comissões de ética, as secretárias, as pessoas que têm se empenhado em relação a isso. Eu fico muito feliz de ver pessoas na enfermagem cujo brilho nos olhos me diz que estão ali porque querem estar, porque defendem uma enfermagem de valor, Muito bom. que foi tudo que o Mauro disse, né? Os direitos que nós estamos lutando aí, e temos aqui o nosso grande presidente que batalha as nossas causas, que luta conosco, e não é a função primordial do Conselho, mas nós também estamos engajados nas lutas da enfermagem. É só isso, muito obrigada. Ah, Ivete, muito obrigada de coração por estar aqui Coração, vamos conosco, fazer outro, viu? né? Com certeza, já fica aí o convite. Obrigada. James, querido, e essa luta aí, que bom ter um presidente que tá junto, Sim, né, sim. Ivete, Ah, né, nem diga. Mauro? Verdade. Faz diferença. Faz toda a diferença. Fica à vontade para fazer suas Agradeço considerações. mais uma vez, Natália, pela sua condução tão brilhante para nos deixar extremamente à vontade de fazer esse bate-papo, essa roda de conversa. Dizer aos profissionais de enfermagem que as questões éticas, elas também permeiam outras atividades do Conselho, como já bem disse o Mauro, o nosso piso salarial, a nossa jornada de 30 horas, a nossa aposentadoria especial. Tudo isso nós sabemos que elas estão diretamente envolvidas na condução destes profissionais, na vida profissional de cada um, porque elas trazem aspectos que podem estar vinculados à imperícia, negligência ou imprudência, por cansaço, por fadiga. Então isso faz parte hoje do atuar enquanto presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. E desde já eu gostaria aqui, né, de agradecer ao Mauro por todo o aprendizado. Tem sido tempo de muito valor conviver com o Mauro ao longo desses 3 anos de gestão. Aprendi muito, né? Agradecer a Ivete, já está comigo no conselho já no 6º ano, estamos saindo, né? Mas é um prazer muito grande conviver com ela sempre. E é claro, deixar o convite a você, profissional de enfermagem, estudante de enfermagem. Teremos o nosso 11º seminário das comissões de ética do Corém São Paulo. Isso é bom. O ano passado nós tivemos mais de 2.000 pessoas participando do nosso 10º seminário. Seja você também o nosso convidado, esteja com a gente no segundo 16 e semestre. 17 de agosto. 16 e 17 de agosto, doutor Ivete está dizendo, nós faremos o nosso 11º seminário da Comissão de Ética, o último seminário da gestão 2021-2023, e será um grande prazer receber a cada um de vocês no Corém São Paulo. Ah, muito obrigada, James. Já tô me autoconvidando também. Certeza. Será muito bem-vinda. Sempre bem-vinda. Gente, que delícia! E já que o James fez esse convite especial, convido vocês para assistirem a todos os episódios desse podcast, que é literalmente uma sala de descompressão. É uma sala para a gente bater um papo sobre temas importantíssimos, como o que foi dito aqui nesse episódio, ética na enfermagem, os seus principais dilemas. E aí não se esqueça que está em todas as plataformas de áudio e vídeo. Quero agradecer mais uma vez ao nosso presidente James Francisco, do Corém São Paulo, ao segundo secretário Mauro Antônio Pires, a nossa querida coordenadora das comissões de ética, Ivete Trotti. E quero agradecer a você, porque sem você, essa sala não existiria. Então, muito, muito obrigada. Não esqueça de seguir todas as redes sociais do Corém São Paulo, hein? Vejo vocês no próximo episódio. Até mais! Tchau. Bye, bye.